Aconteceu. O sistema finalmente começou a rachar por dentro, e a prova veio deles mesmos. Enquanto eles se atacavam na Globo News, e já vamos chegar lá, nos bastidores a bomba explodia. O próprio presidente do STF, Edson Fachin, anunciou que está negociando o fim daquele inquérito da censura que nos persegue há 7 anos. Isso mesmo que você ouviu. A pressão funcionou. O castelo de cartas deles está caindo. E neste vídeo, eu vou te entregar as provas que mostram, ponto por ponto, como a nossa vitória começou a ser construída. A primeira peça do dominó a cair foi ao vivo, na própria emissora deles. E assistir à verdade sendo esfregada na cara da militante de crachá é simplesmente impagável. Vamos à primeira prova. A cena é clássica. Um estúdio da Globo News, a militante de crachá, Natuza Neri, se prepara para o ataque. O alvo? Flávio Bolsonaro. A narrativa? A mesma de sempre, tentando colar no governo do pai dele a peste de fracasso econômico. Tudo ensaiado, previsível. Só que ela não contava com um detalhe. Ao lado dela estava o jornalista Joel Pinheiro, que, sejamos justos, de vez em quando fala a verdade. E naquele dia, ele decidiu falar. Enquanto a Natuza cuspia o roteiro da emissora, o Joel a interrompeu. Primeiro com a lógica mais básica. Ele lembrou que houve uma pandemia, algo que eles convenientemente sempre esquecem. Mas o golpe de misericórdia veio em seguida. Ele ousou mencionar a melhora fiscal do governo Bolsonaro em 2021 e 2022. Melhora fiscal. Essas duas palavras fizeram o sistema entrar em curto-circuito ao vivo. A reação da Natuza foi imediata. Ela tentou cortar, balbuciando-se a palavra descalabro. Um descalabro? É aqui que separamos a verdade da propaganda. O que o Joel Pinheiro disse não era opinião. Era um fato. Um fato que os dados oficiais do Tesouro Nacional, que a Globo esconde de você, comprovam. Preste atenção nos números. Após o baque da pandemia, o governo Bolsonaro entregou um superávit primário de 54,9 bilhões de reais. Em 2022, superávit, dinheiro sobrando. Agora compare com o amor que veio depois. O governo Lula, só em 2023, entregou um déficit de 264,5 bilhões de reais. Um rombo de mais de R$1/4 trilhão de reais. Então me diga você, o que foi o descalabro? A melhora fiscal comprovada por números oficiais? Ou o desespero de uma militante sendo desmascarada em rede nacional, tentando censurar um fato com um chilique? A verdade venceu a militância ao vivo e, sem pedir licença, Joel Pinheiro calou a militante ao vivo. Na sua opinião, qual foi a parte mais constrangedora para a Globo? Comenta aqui embaixo que eu quero ler tudo. Mas veja bem, desmascarar a militância da Globo é satisfatório. É uma vitória tática. Só que a Globo é apenas o sintoma. Entender a doença, a verdadeira origem do problema que está afundando o Brasil, é o que nos dá a vitória estratégica. E para entender essa doença, nós precisamos olhar diretamente para o Palácio do Planalto. E quando olhamos para o Palácio do Planalto, o que a gente ouve? A desculpa oficial é sempre a mesma. É um problema de comunicação, um marketing que não funciona. Ah, coitados, não sabem se vender. A verdade, meu amigo, é que não se trata de marketing. É incompetência pura e simples. E os números não mentem jamais. Vamos à segunda prova da derrocada do sistema. Promessa versus realidade. O caso do INSS. Você se lembra? O presidente eleito prometeu em pessoa que iria zerar a fila do INSS, que na época era de 900 mil pessoas. E a realidade? Hoje, segundo dados oficiais do próprio Ministério da Previdência, a fila não apenas continuou, como explodiu para um recorde histórico de mais de 3 milhões de requerimentos, de 900 mil para 3 milhões. É um aumento de mais de 230%. Isso não é um deslize de comunicação, é um desastre administrativo.
uma confissão de fracasso carimbada pelo próprio governo. E por que o governo não entrega absolutamente nada? Primeiro, porque é um ninho de cobras paralisado por brigas internas. A ministra Marina Silva, por exemplo, quis criar uma tal de autoridade climática. Parecia importante para eles, não? Morreu na gaveta. O chefe da Casa Civil, Rui Costa, simplesmente barrou a proposta e fim de papo. Segundo, e mais grave, é a total desconexão com o povo. O ápice do cinismo foi o próprio presidente vir a público culpar o consumidor pelo superendividamento. Nas palavras dele, tudo a gente vai comprando, aí vocês xingam quem? Xinga o governo. É inacreditável. Eles quebram a economia, destroem seu poder de compra e, no fim, a culpa ainda é sua. Mas calma aí, para tudo. Você está achando que isso é só incompetência? Só amadorismo? Meu amigo, é muito pior. O que eu vou te mostrar agora é o motivo real de tanta cortina de fumaça. É aqui que o jogo fica sujo de verdade. É aqui que a gente separa os erros da pura malandragem. Presta atenção. Enquanto o cidadão honesto sofre na fila do INSS e ainda é culpado pelas próprias dívidas, nos bastidores do poder, o filho do presidente, Lulinha, volta a ser investigado por suas conexões suspeitas. E qual é a resposta? Qual a defesa? O silêncio. O mesmo silêncio que nós já conhecemos tão bem. A prioridade, como sempre, não é o Brasil. Olha essa incompetência, essa bagunça toda no governo. Isso é grave, é revoltante. Mas sabe o que é mais assustador? Isso tudo é só a fachada, é a distração. O governo Lula é só o peão barulhento no tabuleiro. O verdadeiro poder, a mão que permite que todo esse desastre aconteça e que garante que eles continuem no comando apesar de tudo, é outra. É o grande monstrengo que se esconde por trás do trono. E é para lá que a gente vai olhar agora. Porque para vencer a guerra, não adianta derrubar o soldado, você tem que mirar no general. E esse general, a terceira e última prova do sistema podre, é o pilar que deveria sustentar a justiça, mas que se tornou seu maior inimigo, o judiciário. O corporativismo do Supremo Tribunal Federal, meus amigos, é, nas palavras que eu faço minhas, um ato de violência contra o Brasil. E toda violência precisa de uma arma. A arma deles é um monstro que tem nome e número. Inquérito 4.781, o chamado inquérito das fake news. Preste atenção. Este inquérito, instaurado lá em março de 2019, foi prorrogado tantas vezes que virou uma aberração, uma ferramenta de perseguição perpétua. Até a OAB, que não é exatamente um reduto de conservadores, manifestou extrema preocupação institucional com essa natureza infinita. Foi criado para uma coisa, mas hoje serve para calar a imprensa, para perseguir jornalistas que ousam investigar os próprios ministros, como vimos no caso envolvendo o ministro Dino. Virou, como foi perfeitamente definido, um grande monstrengo, uma excrescência a serviço da proteção de 11 homens. A hipocrisia é total. Os próprios ministros, em momentos de rara sinceridade, admitem em público que um inquérito não pode ser eterno. Gilmar Mendes já falou isso. Mas por que eles mantêm esse monstro vivo? Porque ele serve aos seus interesses. Ele é a mordaça que eles usam contra qualquer um que ameace expor a verdade, que ameace o poder absoluto deles. E agora, tudo faz sentido. Aquela notícia que abriu nosso vídeo do ministro Fachin querendo negociar o fim do inquérito, aquilo não é um ato de bondade. Não é coincidência. É o monstro cambaleando. É a consequência direta do abuso ter se tornado tão grande, da exposição ter ficado tão forte, que eles estão sendo forçados a recuar. É a prova de que a nossa pressão, a sua pressão, a nossa voz funciona. A verdade está vencendo. Nós vencemos. E essa vitória é a prova final.
Vamos recapitular a derrocada deles em 3 atos, para que fique cravado na sua mente. Primeiro, a mídia, exposta, humilhada em rede nacional por um dos seus. Segundo, o governo, incompetente, se afogando na própria bagunça que criou e sem resposta para o povo. E terceiro, o mais importante, o judiciário, acuado, encurralado e forçado a recuar de seus próprios abusos de poder. Aquela sua desconfiança, aquela sensação de que algo estava errado que tentaram rotular de paranoia, era a pura e cristalina realidade. O sistema não é de ferro. Ele está rachando por dentro porque a verdade é mais forte. A nossa verdade é mais forte. Esta é a nossa vitória. É a prova definitiva de que lutar, de que expor, de que não se calar vale a pena. Agora, a missão é fazer essa vitória ecoar. Compartilhe este vídeo para que cada patriota neste país veja que não estamos sozinhos, que estamos vencendo. E se você quer continuar nesta trincheira da verdade, inscreva-se agora no canal. A vitória é nossa.